Ei pessoal, tudo bem? Então a gente vai aqui continuar com o nosso propósito, né, de dar andamento ao conteúdo através das videoaulas. E hoje a nossa proposta é estudarmos a 7ª aula que trata da extinção das obrigações. Para isso a gente vai bater um papo curto aqui, relembrando algumas ideias acerca das obrigações, para que o conteúdo de hoje faça mais sentido. E aí a gente, no início do semestre, estudou então o conceito de obrigações, classificações e especialmente como elas nascem, né? Através de 3 fontes básicas que seriam a vontade, o cometimento do ato ilícito e por força de lei. Depois que a obrigação nasce, ela tem, né, um curso até a sua extinção, porque, por definição, toda relação obrigacional é transitória. Então ela tem o seu início, o seu desenvolvimento e o seu fim. Algumas são mais curtas, outras mais longas, mas o fato é que toda obrigação precisa ter um fim. Aliás, a extinção das obrigações é algo que importa ao ordenamento jurídico, porque se a obrigação não é extinta, é sinal de que ela não foi cumprida. E o não cumprimento de uma obrigação gera conflitos sociais, demandas judiciais, enfim. Isso compromete, em certa medida, a ordem social. Então, o ordenamento jurídico propõe a regulamentação da extinção das obrigações através de alguns institutos. Na 7ª aula nós estudaremos 2 grupos de meios extintivos das obrigações, porque em verdade funciona da seguinte maneira. Quando eu penso na extinção de uma obrigação, eu posso verificar que essa extinção se deu pelo pagamento, que é o meio comum, é o meio ordinário, tradicional, é o que se espera, né? Que o devedor cumpra sua obrigação no tempo, no local, na forma esperada, é o que espera o credor. Não sendo feito pela forma tradicional, o ordenamento jurídico propõe que as obrigações sejam extintas pelos chamados pagamentos especiais. Ou seja, ocorre o pagamento, só que de forma indireta. E aí também trataremos desses pagamentos especiais no encontro de hoje, falando da consignação, da subrrogação, da imputação e da dação em pagamento. E na 8ª aula, que eu espero que já seja presencial, nós estudaremos os meios extraordinários de extinção das obrigações. E na ocasião, então, a gente estuda a novação, a compensação, a confusão e a remissão, ok? Então, hoje, o nosso objetivo é entender o pagamento como meio comum de extinção das obrigações e os pagamentos considerados indiretos ou especiais, que também têm o poder de extinguir as obrigações, mas de uma maneira diferente da comum. Fechado? Então a gente começa aqui na 7ª aula falando da extinção das obrigações e o nosso primeiro assunto é o pagamento, que está tratado entre os artigos 304 e 333 do Código Civil. Bom, pagamento nada mais é do que o cumprimento das obrigações, né? Há quem fale que o pagamento se referiria tão somente às dívidas em dinheiro, mas o próprio Código Civil trata do pagamento como sendo o cumprimento de quaisquer obrigações, seja o dar, fazer ou não fazer. Paga a obrigação quem a cumpre, ok? Só que no contexto do pagamento, nós temos que analisar alguns pontos importantes que compõem, né, a estrutura do pagamento que se espera, o pagamento desejado. Então, não basta dizer que o indivíduo cumpriu a obrigação quando ele pagou o valor devido, por exemplo. Eu preciso saber quem pagou, se foi a pessoa adequada, eu preciso saber quem recebeu, eu preciso saber o que, onde e quando a obrigação foi cumprida. Porque analisados todos esses critérios, eu então consigo constatar que o pagamento foi devidamente realizado. Então a gente vai começar falando do primeiro ponto dentro do assunto pagamento, que é a figura que paga a obrigação, né? Quem paga a obrigação recebe uma denominação especial que é chamada solvens. Solvens é aquele que paga a obrigação e, em regra, nós sabemos, quem paga a obrigação é o devedor. Quando eu digo devedor, eu também posso me referir ao seu representante, caso haja necessidade de representação. Então, o solvens, em regra, é o devedor, ok? Mas nós percebemos uma regulamentação por parte do ordenamento jurídico que
facilita, amplia as possibilidades de pagamento quando ele permite a terceira pessoa efetivar o pagamento. Quando eu digo terceira pessoa, é uma outra pessoa que não a figura do devedor, tá certo? Então, voltando. Em regra, quem paga é o devedor, mas o ordenamento jurídico admite, dentre os artigos aqui, na parte que trata do pagamento, que um terceiro pague também a obrigação. Isso talvez com o intuito de ampliar as possibilidades de pagamento, caso o devedor originário não consiga por alguma razão fazer. Então, quando eu penso que um terceiro pode efetivar o pagamento, eu preciso reconhecer que existem dois tipos de terceiros. O chamado terceiro interessado e o terceiro não interessado. Bom, o terceiro interessado que paga a dívida é aquele terceiro que tem um vínculo jurídico na relação obrigacional. É aquele terceiro que tem um interesse jurídico na extinção da dívida sob pena de arcar com as consequências do não pagamento. É um terceiro que tem direito de pagar e que não pode sofrer nenhum tipo de oposição. É um terceiro que vai se beneficiar da chamada subrogação, que nós vamos estudar no próximo momento, né, do encontro de hoje. Então, relembrando, terceiro interessado que pode pagar a dívida é aquele que tem um vínculo jurídico na relação, ele tem interesse em pagar, portanto, ele não pode sofrer oposição, impedimento para realizar esse pagamento, e ele tem o benefício da subrogação. Um exemplo clássico de terceiro interessado que paga a dívida é o fiador. Então, se o devedor originário não paga a dívida, o fiador é um terceiro que não é o devedor originário, mas que tem interesse e direito de pagar essa dívida. Então vejam que no momento em que o terceiro paga, ele é considerado solvens e não mais o devedor originário. Uma outra modalidade de terceiro que também pode realizar o pagamento é o terceiro não interessado. Aqui, nessa modalidade de terceiro, não existe um vínculo jurídico ou um interesse jurídico no pagamento da obrigação. Em verdade, o que existe é um interesse, digamos, moral, né, que se justifica por uma afinidade, por uma relação de parentesco e que faz com que o indivíduo, então, pague a dívida para o devedor. Esse indivíduo, ele tem direito, pode querer pagar, né, a dívida para o devedor originário, mas ele não tem propriamente um direito. Tanto é que se houver uma oposição, digamos, uma oposição mesmo, né, bem justificada, ele pode ser impedido de pagar. E ele também não vai se beneficiar da subrogação. Então, o terceiro não interessado é aquele, portanto, que só tem um vínculo moral com o devedor originário. É um amigo, é um parente, é um padrinho, né, que quer, por motivos de afinidade, ajudar o devedor que não pagou e pagar a dívida por ele. Se houver um fundamento legítimo, ele pode ser impedido de pagar, portanto, diferente do terceiro interessado, que não pode ser impedido, tá? E por fim, ele não vai se beneficiar da subrogação, que é um assunto que a gente vai tratar depois. Fechado? Então a gente pode lembrar aqui, a título de conclusão, que quem paga a obrigação é chamado de solvens, que em regra é o devedor, mas que o ordenamento jurídico admite que terceiro também efetive esse pagamento. No caso aqui, pode ser um terceiro interessado e um terceiro não interessado, com as suas respectivas diferenças. Fechado? Bom, agora a gente analisa aqui, e o Código Civil trata isso entre os artigos 308 e 312, desculpem, a figura que recebe a obrigação, ou que espera o cumprimento da obrigação, e nessa disciplina, quem recebe é denominado accipiens, que em regra é o credor. É o credor, portanto, que tem o direito, que espera o cumprimento da obrigação e que quando a recebe é denominado accipiens. Nessa parte da matéria, eu posso afirmar que o pagamento, caso seja efetivado para uma terceira pessoa que não seja a do credor, que esse pagamento não tem eficácia, ok? Isso significa dizer que se eu devo a João e pago a Maria, o João pagou mal e, como diz o dito, quem paga mal paga duas vezes. Então, em regra, o pagamento direcionado a uma terceira pessoa que não seja a figura do credor
né, esse pagamento não tem eficácia e aquele que pagou, né, ao terceiro equivocadamente terá a obrigação de pagar novamente aquele que tinha direito, tá certo? Aqui vale ressaltar que existem 3 situações, 3 exceções em que o devedor pagará uma pessoa equivocadamente, ou seja, pagará um terceiro e este pagamento será convalidado. Por uma opção do legislador, nessas 3 situações, o pagamento terá eficácia, ok? Então, em regra, eu não posso pagar a uma pessoa diferente da pessoa do credor, mas nesses 3 casos, o ordenamento convalida o meu pagamento. Então, quais seriam essas situações? Primeiro, quando eu pago para a pessoa errada e o credor originário ratifica, ou seja, confirma que esse pagamento foi realizado. Então, eu devo ao João e paguei equivocadamente ao seu primo que estava na casa dele, ok? Paguei errado, em regra esse meu pagamento não tem eficácia e eu teria que pagar novamente ao João. Entretanto, o João ratificou, o João confirmou o pagamento, então é isso que eu preciso para ter a minha condição de devedor extinta. O pagamento seria então convalidado. A segunda situação é quando eu pago a uma terceira pessoa, ok? Que por algum motivo me fez acreditar que tinha legitimidade para receber, né? Então eu pago equivocadamente, mas de boa fé, porque algumas razões, algumas circunstâncias me levaram a crer que ela tinha direito de receber. Se eu devo a um indivíduo que tem um irmão gêmeo idêntico e pago a esse outro irmão gêmeo que não era o meu credor, pelas circunstâncias, acredita-se que eu tive motivos legítimos para me equivocar e que nessa circunstância, portanto, eu teria o meu pagamento convalidado. Esse terceiro, que por algum motivo é confundido com o credor verdadeiro, é chamado de credor putativo. Então, nas hipóteses em que eu pago ao indivíduo, né, que se enquadra como credor putativo, eu tenho o meu pagamento considerado convalidado. E por último, quando eu pago a um terceiro equivocadamente, ou seja, eu pago a uma pessoa a quem eu não deveria ter dirigido o pagamento, mas aquela pessoa reverte aquilo que recebeu em benefício do verdadeiro credor. Você se lembra que eu devia ao João e paguei a Maria? Então, em regra, esse pagamento seria ineficaz. Mas o que aconteceu na prática foi que Maria utilizou esse valor recebido para pagar as contas de água, luz e telefone do João. Ou seja, o juiz entende, na discussão do caso, que o pagamento foi dirigido para a pessoa errada, mas que ela usou aquele pagamento em benefício de quem tinha direito a receber. Neste caso também, o pagamento será convalidado. Então, em resumo, quando eu penso no estudo da figura do accipiens, que é quem recebe, só pode receber em regra o credor. Só ele tem legitimidade para ser accipiens, né? Ou seu representante, por óbvio, quando for necessário, como no caso do menor, mas em 3 situações, né, eu posso me deparar com o fato de ter dirigido o pagamento para a pessoa errada, mas se houver um enquadramento nas 3 exceções, o meu pagamento estaria convalidado. Quais são elas? Quando eu pago para a pessoa errada e o verdadeiro credor confirma, quando eu pago para a pessoa errada num contexto em que eu tive razões para me equivocar, que é o caso do credor putativo, e se essas razões forem relevantes, o meu pagamento estará convalidado, e quando eu pago aquele terceiro, que não é o credor, mas que utiliza o pagamento em benefício do credor. Mais uma exceção em que eu paguei errado, mas o pagamento está convalidado. Fechado? Então quem paga é o solvens, quem recebe é o accipiens. Agora a gente fala do que se paga, que é o conhecido objeto do pagamento. Okay? O objeto do pagamento é aquele que é devido, seja por força de lei, por força do ato ilícito ou por convenção. E aí, o Código Civil estabelece que o objeto ele não pode ser alterado sem convenção das partes, né? O artigo 313 trata disso, então eu não posso impor pagar algo diferente, ainda que mais valioso. Então, se eu devo um Uno, eu não posso obrigar o credor a receber uma BMW, ainda que isso seja interessante para ele, ainda que pareça melhor para ele, mas ele teria que consentir. Obrigá-lo a receber uma coisa diversa, eu não posso, ok? Então, o objeto do pagamento, ele está dentro daquelas questões, né,
a serem observadas com relação à coisa devida, ao serviço devido, à abstenção devida. Então eu tenho que analisar o que foi convencionado ou o que a lei estabelece para cumprir devidamente. Além de saber quem paga, quem recebe e o que se paga, é importante que a gente analise onde se paga, ou seja, o local ou lugar do pagamento. Por quê? Porque o Código Civil estabelece algumas regras com relação a esse assunto que merecem uma atenção especial. Bom, normalmente, quando a minha obrigação decorre de um contrato, além da especificação do objeto devido, é comum, e é o que se espera, né, que se estabeleça também o local aonde este pagamento deve ser realizado. Então, a convenção, ela sempre tem que ser obedecida quando ela traz o local de pagamento. Entretanto, na falta de convenção, se por alguma razão ou até esquecimento, as partes não convencionam, né, o local onde esse pagamento deve ser realizado, tem-se que a regra é que o pagamento deve ser realizado no domicílio do devedor, tá? Então, dentro do conceito de domicílio que vocês já estudaram, eu não estou me referindo à casa propriamente, né? Eu estou me referindo ao local onde ele exerce as suas atividades, tem um ânimo de permanência, enfim, que é o local, então, em regra, onde deve se realizar o pagamento, caso não haja uma estipulação convencionada no contrato. Tudo bem? Uma outra questão que merece nossa atenção, também prevista no Código Civil, é que, havendo a impossibilidade de se cumprir a obrigação no local convencionado, o devedor tem, por um caso fortuito ou de força maior, né, uma enchente inviabilizou o acesso a determinado local, enfim, situações alheias à vontade do devedor. Então, se por alguma razão ele não consegue cumprir sua obrigação no local previamente estabelecido, ele pode alterar, né, o local de cumprimento da obrigação. Ele teria esse direito, né, desde que isso não crie um ônus, desde que isso não onere a condição do credor. Fechado? Bom, com relação ainda ao local do pagamento, o que nós precisamos falar ainda é que é muito comum que se estabeleça um local de pagamento no contrato, mas que por uma razão ou outra o devedor acabe cumprindo a obrigação no local diferente. Se ele faz isso, se ele cumpre a obrigação em um local diferente e o credor aceita, começa-se a criar uma presunção de que o credor está concordando com a alteração do local. Então, o que o Código Civil diz é o seguinte: se o devedor cumpre a obrigação reiteradamente, repetidamente, em local diverso, tendo aceitado o credor a receber a obrigação neste local diverso de forma reiterada, pressupõe-se que ele aceitou tacitamente a alteração do local da obrigação e dali em diante, portanto, ele não poderia questionar este local. É também uma previsão do Código Civil com relação ao tempo ao local do pagamento, cujas disposições estão previstas entre o artigo 327 e 330 do Código Civil, tá? Ainda trata da possibilidade do contrato contemplar duas ou mais opções de locais para a efetivação do pagamento e o Código, então, nesse caso, dá ao credor o direito de escolha, né? Se eu posso cumprir minha obrigação em Contagem ou Belo Horizonte, segundo o contrato, o meu credor vai escolher onde eu devo fazer. Tá certo? Por fim, nós vamos agora tratar do tempo do pagamento, que é o quando se paga, na verdade, que também é um critério observado e é de suma importância, é a chamada data de vencimento para o cumprimento da obrigação. Nós temos, por óbvio, né, a data de vencimento estabelecida por um dia, né? Entretanto, apesar do dia ter 24 horas, eu tenho que observar algumas características especiais de determinadas obrigações, por exemplo, horário comercial, enfim, e outras disposições que o contrato pode estabelecer como limitação do tempo de pagamento, ok? Hoje em dia, com os meios digitais de pagamento, essa questão não é tão mais rigorosa com relação a dia e horário, porque eu posso pagar da minha casa no dia estabelecido, mas dentro de um horário flexível, né, de funcionamento do sistema bancário, enfim, desde que o crédito esteja disponível para o credor
dentro do prazo esperado por ele. Eu posso fazer uma TED, um DOC, um depósito, enfim, posso emitir um cheque e dentre outras formas de pagamento, desde que eu cumpra o vencimento estabelecido no contrato. E se não houver uma data de vencimento estabelecida no contrato? O Código Civil também traz uma solução para isso quando ele diz que, não havendo data estipulada para o cumprimento da obrigação, esta pode ser exigida a qualquer momento, inclusive imediatamente. Então, se eu devo ao João R$100 e não estipulamos a data em que eu devo pagar essa quantia, entende-se que o credor pode me exigir o pagamento imediatamente ou em qualquer outro tempo. Tudo bem? É claro que essas disposições legais, elas podem ser relativizadas de acordo com o caso concreto, né? Para que não se gere um abuso ou a violação da boa-fé. Por exemplo, se num contrato eu emprestei um trator para um vizinho, um fazendeiro, arar suas terras, e a gente não estabelece a data de devolução desse trator, eu não posso emprestar hoje e exigir que ele me devolva isso amanhã, sendo que não houve tempo hábil para ele utilizar o trator, né, na aragem das terras. Então, é claro que eu preciso relativizar, às vezes, essas disposições legais para não gerar uma injustiça no caso concreto. Mas o importante no momento é que vocês conheçam as disposições legais para aplicá-las na prática, né? Se houver alguma exceção ou algum entendimento diferente, a gente vai conhecendo isso na medida em que a gente for amadurecendo o estudo da disciplina, tudo bem? Bom, com relação ao tempo do pagamento, quando eu não tenho prazo para pagar, essa obrigação é chamada de obrigação simples, no que tange a esse assunto, tá? Uma obrigação é considerada simples quando não se concede ao devedor prazo para o pagamento, portanto, esse pagamento seria considerado à vista. Quando o pagamento para o pagamento é estipulado um prazo, nós dizemos que a obrigação é a termo, então o devedor teria um prazo para pagar, 30 dias, 60 dias, 90 dias, não importa, é o que está convencionado. O que é importante que se saiba é que quando o devedor tem um prazo para pagar, em regra, né, o credor não pode exigir o cumprimento antecipado, salvo nas hipóteses do artigo 333 do Código Civil, que depois falaremos mais detidamente, mas em regra, se eu tenho um prazo, o credor tem que esperar para receber. Assim como eu não posso obrigar o credor a receber antes do prazo. Por mais que pareça interessante do ponto de vista do credor, pode ser que dependendo do tipo de obrigação a ser cumprida, ele não esteja preparado para receber. É porque a gente tende a pensar só em dívida e em dinheiro. Mas se eu devo a entrega de 10 cavalos para um credor, para o dia 30 de abril, pode ser que antes disso ele não esteja organizado com uma estrutura bem organizada para receber os animais. Então eu, como devedora também, se tenho uma obrigação a termo, não posso exigir que o credor receba antes do prazo estabelecido no contrato. Tudo bem? Então, pessoal, com isso a gente entende que pagar não é só entregar, fazer ou não fazer aquilo que foi estabelecido. O pagar devidamente envolve uma análise muito mais complexa, que contempla a figura de quem paga, de quem recebe, o objeto devido, onde se paga e quando se paga. Portanto, para eu afirmar que um devedor pagou devidamente a sua obrigação, eu tenho que analisar todos esses pontos. Não adianta eu pagar o objeto devido no local devido, mas na data errada. Assim como não adianta eu pagar o objeto devido na data certa, mas em local errado. Então, eu corro o risco de me enquadrar como devedora inadimplente ou descumpridora da minha obrigação, caso eu não observe todos esses aspectos do pagamento, que não é só quem paga ou o que se paga, é também quem recebe, onde e quando se recebe, ok? Dentro de alguns dias vocês receberão o questionário, né, o estudo dirigido relativo a essa parte da matéria. Para essa matéria especificamente, eu vou sugerir que vocês se atenham muito aos artigos do Código Civil, porque é uma leitura muito tranquila e fácil de entender dessa parte. Alguns artigos dessa matéria, eles são mais complexos e acaba que fica mais fácil entendê-los pela leitura da doutrina, enfim, nessa parte da matéria não, os artigos são muito claros e
dão o recado de uma forma muito transparente, muito tranquila. Então, peguem firme aí, né, na leitura dos artigos entre 304 e 333, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai se encontrar para tratar da segunda modalidade de extinção das obrigações, que seria a extinção através de pagamentos considerados indiretos ou também chamados de pagamentos especiais, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até mais!